Você é um guarda romano parado do lado de fora de uma câmara de pedra lacrada em Alexandria. Dentro daquele cômodo está Cleópatra, rainha do Egito, faraó, descendente dos Ptolomeus, a mulher mais poderosa do mundo antigo. Ela está trancada lá dentro há 7 dias. Você a ouve às vezes, não chorando, não gritando, apenas movimentos, passos suaves na pedra, o farfalhar tênue de tecido. Ocasionalmente sua voz falando como se houvesse mais alguém ali, embora você saiba com certeza que ela está sozinha. Antes de prosseguirmos, há algo que você precisa entender sobre a morte de Cleópatra. Tudo o que você pensa que sabe sobre isso está errado. A história romântica do áspide escondido em uma cesta de figos é provavelmente ficção. A imagem de Cleópatra morrendo pacificamente em seu leito real, cercada por leais aias, é quase certamente ficção. O calor do primeiro dia de agosto pairava pesado sobre Alexandria, um cobertor sufocante que cheirava a fumaça distante e ao sal do grande porto. Lá fora, a cidade prendia a respiração, esperando a marcha das legiões de Otaviano, mas dentro das altas muralhas de calcário do mausoléu inacabado da rainha, o ar era frio e cheirava a pedra antiga e terror fresco. O edifício era uma fortaleza perto do templo de Ísis, com portas maciças de cedro trancadas por dentro, projetadas para manter os vivos fora e os mortos dentro. Eu encostei minhas costas nas sombras ásperas da câmara superior, me fazendo o menor possível. Eu sou Helene, 14 anos, uma menina com as mãos manchadas pelas ervas que misturo para os banhos do palácio, geralmente despercebida, e hoje eu desejava ser invisível. Puxe, a voz estava rouca, irreconhecível. Pertencia a Cleópatra. Ousei espiar por trás do pilar. A rainha dos reis, geralmente uma visão de ouro e compostura, estava irreconhecível. Seu quitão de linho real estava rasgado no ombro, seu cabelo selvagem e emaranhado de poeira. Ela estava perigosamente inclinada para fora da janela alta do andar superior, com as mãos segurando uma corda grossa e áspera de cânhamo. Ao seu lado estavam suas 2 sombras, Iras, a aia mais alta com a lealdade feroz de um cão de guarda, estava rangendo os dentes tão forte que eu podia ouvi-los moer. Charmian, a gentil que geralmente arrumava o diadema da rainha, chorava silenciosamente com os nós dos dedos brancos enquanto puxava a linha. Ele é muito pesado. Charmian soluçou, seus pés escorregando no chão de pedra. Não paramos, Cleópatra sibilou. Não deixamos que o levem. Na ponta daquela corda, pendurado contra a parede externa 2 andares abaixo, estava Marco Antônio, o general romano, o homem que havia dividido o mundo para ela. Eu me aproximei, incapaz de desviar o olhar do horror. Enquanto eles puxavam, a corda rangendo em protesto, eu o vi passar pela soleira. Ele era uma ruína de homem. Ele havia caído sobre sua espada, um ato romano de honra destinado a acabar com sua vida antes da captura. Mas a lâmina não o havia matado de forma limpa. Ele era um peso morto de músculos e armadura, sua túnica ensopada em um fluido escuro e viscoso. Enquanto as mulheres o arrastavam pela borda de pedra, uma mancha de carmesim brilhante pintava a parede branca, uma marca violenta que jamais seria removida. Elas caíram para trás, arrastando sua enorme estrutura para o chão. A rainha não se importava com o sangue arruinando suas vestes. Ela engatinhou sobre ele, suas mãos tremendo enquanto tocava seu rosto. Antônio. Ela sussurrou. O nome soou como uma oração. O romano abriu os olhos. Estavam vítreos, perdendo a luz do mundo. Ele tentou falar, talvez para pedir vinho, ou para dizer a ela que havia morrido com honra, como os romanos. Eles acreditam que a morte é melhor que as correntes. Mas aqui, nesta tumba fria, não havia glória. Havia apenas o cheiro úmido e metálico de ferro e os arquejos desesperados de um moribundo. Não. Tenha pena de mim. Ele arquejou.
sangue borbulhando no canto dos lábios. Cleópatra soltou um som que eu jamais esquecerei. Não foi um grito. Foi um lamento baixo e gutural, que começou em seu peito e rasgou seu caminho para fora de sua garganta. Ela bateu no peito com os punhos, rasgando sua própria pele como se a dor física pudesse distraí-la da dor que partia a alma. Eu queria correr até ela. Eu queria trazer água, um pano, qualquer coisa para estancar o sangramento. Mas o medo congelou meus pés. Eu vi a transformação acontecer ali mesmo na poeira. A deusa Ísis, o faraó, a mulher mais poderosa do mundo, dissolveu-se. Em seu lugar, sentava uma viúva pequena e quebrada, com as mãos cobertas pelo sangue do homem que amava. Antônio deu um último suspiro, e então ele era apenas carne e osso. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que as paredes de pedra ao nosso redor. A noite havia caído sobre Alexandria, mas não trouxe paz. A escuridão dentro do mausoléu era densa e sufocante, cheirando a sangue seco e ao cheiro doce e enjoativo de óleo queimado das poucas lamparinas que restavam tremeluzindo. O tempo havia perdido seu significado. Poderiam ter sido horas ou meros momentos desde que o grande Antônio havia dado seu último suspiro. Seu corpo agora coberto por um lençol de linho fino que lentamente adquiria uma cor de ferrugem onde tocava suas feridas. Eu estava sentada no canto, com os joelhos puxados para o peito, tentando me tornar parte da pedra. Eu sou Helene, a sombra no quarto, a menina que moe o lápis lazuli para as pálpebras da rainha e mistura a raiz de valeriana para o seu sono. Esta noite não haveria sono. O silêncio era a pior parte. Não era vazio. Era pesado, cheio da respiração ofegante da rainha. Cleópatra estava sentada no chão ao lado do corpo de seu amante. Ela não havia se movido. Suas mãos, geralmente adornadas com anéis de ouro e jaspe, estavam manchadas de vermelho escuro. Ela as olhava como se pertencessem a uma estranha. Iras e Charmian, as duas aias que eram mais como irmãs para ela do que servas, andavam de um lado para o outro na pequena câmara superior. Elas estavam ouvindo. Todos nós sabíamos que eles estavam vindo. A cidade lá fora estava muito silenciosa. As legiões romanas não eram conhecidas pelo seu silêncio. Eram uma máquina de ferro e botas com cravos. Então, nós ouvimos. Não um ariete contra as grandes portas de cedro abaixo, mas um arranhão suave e rítmico contra a parede externa de pedra. Raspa, tlim, raspa. Era o som de ganchos de metal encontrando apoio no calcário. Eles estão aqui, Ira sussurrou, a mão voando para a boca. A cabeça de Cleópatra se ergueu rapidamente. A dor em seus olhos desapareceu, substituída instantaneamente pelo brilho frio e duro da cobra. Ela se levantou apressadamente, ignorando o sangue em suas vestes rasgadas. Ela correu para a janela alta, a mesma janela pela qual havíamos puxado o moribundo Antônio apenas horas antes. A janela que pensávamos ser nossa salvação era agora uma brecha. "Barrem a janela!" ela ordenou, mas era tarde demais. Duas mãos, enluvadas em couro, agarraram a soleira de pedra. Então um capacete, com crista de crina de cavalo, surgiu na luz da lamparina. Foi seguido por outro e outro. Eles entraram no quarto como água negra, silenciosos e mortalmente eficientes. Não eram infantaria comum. Eram a elite. Homens escolhidos para uma tarefa específica. Liderando-os estava um homem que não parecia um soldado, embora usasse a armadura de um equestre romano. Era Próculo. Ele não era um homem grande, mas se portava com uma quietude terrível e contida. Seu rosto era liso, seus olhos da cor de ardósia, calculistas e desprovidos de calor. Ele não olhou para o general romano morto no chão. Ele não olhou para as aias trêmulas. Seus olhos se fixaram em Cleópatra. "Rainha", Próculo disse. Sua voz era calma, quase polida. Era na voz de um homem falando com um cavalo valioso que ele pretendia domar. "César envia suas saudações."
O insulto foi cortante o suficiente para ferir. Falar de César, Otaviano, aqui na presença da mãe do filho do verdadeiro César, na presença do cadáver de Antônio. Cleópatra não falou. Sua mão moveu-se com a velocidade de uma víbora atacando. Ela enfiou a mão nas dobras de sua faixa e puxou uma adaga. Era uma lâmina pequena, com o cabo incrustado de esmeraldas, destinada a sacrifícios cerimoniais, mas afiada o suficiente para tirar uma vida. Ela não atacou Próculo. Ela virou a lâmina para dentro, empurrando-a em direção ao seu próprio peito. Não! Próculo gritou. A calma desapareceu. Ele se moveu mais rápido do que eu pensei que um humano poderia se mover. Ele não a golpeou, ele a derrubou. Ele pegou o pulso dela no ar, torcendo-o com uma brutal eficiência que forçou um suspiro de dor de seus lábios. A adaga caiu no chão de pedra, escorregando para as sombras. Você não tem permissão para morrer. Próculo sibilou, seu rosto a centímetros do dela. Ele prendeu os braços dela atrás das costas, pressionando-a contra a parede fria. César tem planos para você. Você é o prêmio dele. Não danifique a mercadoria. A mercadoria. Eu assisti paralisada de horror. Eles estavam tratando a deusa Ísis viva como uma ladra pega no mercado. 2 outros soldados avançaram para conter Iras e Charmian. Eles eram rudes, suas mãos pesadas e inflexíveis. Então, um soldado voltou seus olhos para mim. Ele era um brutamontes, com uma cicatriz irregular que ia da orelha ao queixo, torcendo seu lábio em um sorriso permanente. Ele cheirava a vinho velho e lã suja. E esta aqui? O soldado cicatrizado grunhiu, dando um passo em minha direção. Verifiquem-na. Próculo ordenou, sem desviar o olhar de Cleópatra. Revistem todos. Nada de armas. Nada de venenos. Abram o quarto se for preciso. O pânico irrompeu em meu peito. Não era apenas medo pela minha vida. Na faixa da minha túnica, escondida contra a minha pele, havia um pequeno frasco de barro. Não era o veneno que a rainha procurava. Aquele estava escondido em outro lugar, um segredo no qual eu não ousava pensar. Esta era da minha própria mistura. Um sedativo concentrado de papoula e cicuta que eu usava para ajudar a rainha a dormir durante as piores noites da guerra. Era o suficiente para matar-se tomado de uma vez. Se eles o encontrassem, eles o levariam. E eu soube, com uma clareza súbita e cristalina, que precisava mantê-lo. Não pela rainha, mas por mim mesma. Ou talvez simplesmente para ter uma coisa que me pertencia, uma escolha que restava em um mundo onde as escolhas estavam sendo arrancadas. O soldado cicatrizado agarrou meu braço, puxando-me do chão. Seu aperto era doloroso. Levanta, rata! Eu tropecei, minha mão instintivamente indo para a minha cintura. Ele viu o movimento. O que você tem aí? Ele rosnou. Nada. Eu guinchei, minha voz me traindo. Apenas um amuleto, um talismã para a proteção. Ele riu, um som úmido e feio. Ele enfiou a mão na minha faixa. Eu mordi o lábio para não gritar. Seus dedos ásperos roçaram o frasco de barro. Ele o puxou, segurando-o contra a luz tremeluzente da lamparina. Parece remédio, ele zombou. Ele o destampou, cheirando o conteúdo. O cheiro amargo de papoula exalou. Ele fez uma careta e o jogou de volta para mim, perdendo o interesse. Lixo inútil, mexa-se. Agarrei o frasco contra o peito, meu coração batendo forte contra as costelas. Rapidamente o enfiei na manga, amarrando o tecido com força. Eu o havia salvado. Uma pequena vitória, sem sentido diante da tragédia que se desenrolava, mas parecia segurar uma faísca de fogo em uma tempestade. Levem-nas ao palácio, Próculo ordenou. A rainha vai para as câmaras seguras. Separem os serviçais. Eu a quero isolada. Não podem! Cleópatra gritou. Foi a primeira vez que ela falou desde que a adaga caiu. Eu sou a rainha do Egito. Eu exijo ser tratada com a dignidade da minha posição.
Próculo olhou para ela e, por um momento, eu vi um lampejo de algo como pena em seus olhos. Não pelo sofrimento dela, mas pela sua ilusão. Sua posição? Próculo disse suavemente: olhe para você. A rainha olhou para baixo. Suas vestes estavam rasgadas, revelando pele machucada. Seu cabelo estava uma bagunça emaranhada. Suas mãos ainda estavam manchadas com o sangue de Antônio. Ela parecia selvagem, desesperada e completamente derrotada. Em contraste, Próculo estava em sua armadura polida, a personificação da ordem romana. A diferença visual foi um golpe físico. O Oriente bárbaro versus o Ocidente civilizado, essa era a imagem que Otaviano queria que o mundo visse. Você é uma prisioneira de Roma, Próculo declarou. E você permanecerá viva até que César decida o contrário. Ele fez um sinal para seus homens. 2 soldados agarraram Cleópatra pelos braços. Ela não os combateu fisicamente mais. Sabia que estava em desvantagem. Em vez disso, ela lutou com seu espírito. Ela fincou os pés, forçando-os a arrastá-la. Helene! Ela gritou, seus olhos vasculhando o quarto freneticamente até me encontrarem. O soldado cicatrizado estava me arrastando para a porta, para longe dela. Eu me contorci em seu aperto, estendendo a mão. Minha rainha, eu soluçava. Por um único batimento cardíaco, o tempo pareceu parar. Os olhos de Cleópatra se fixaram nos meus. Estavam arregalados, cheios de uma mistura de terror e uma ordem feroz e ardente. Naquele olhar, ela não estava apenas vendo uma serva. Ela estava vendo uma testemunha. Lembre-se disso. Seus olhos pareciam dizer: não desvie o olhar. Vocês não me levarão viva para Roma? Ela gritou, sua voz ecoando nas paredes de pedra, ricocheteando pelo corredor onde os soldados a arrastavam. Podem pegar meu corpo, mas nunca me terão. Matem-me agora. Seus gritos não eram de histeria, mas de desafio. Ela implorava pela morte como se fosse um amante, preferindo o abraço frio da sepultura às correntes quentes de Otaviano. Os soldados riram. Um deles a golpeou no rosto para silenciá-la. Sua cabeça pendeu para trás, mas ela não parou de lutar. Ande! O soldado cicatrizado me empurrou pela porta. O ar fresco da noite no pátio me atingiu, um contraste gritante com a tumba. Mas não cheirava a liberdade, cheirava a cinzas. Olhei para trás uma última vez. Vi a rainha do Egito sendo arrastada a escada abaixo como um saco de grãos, suas sandálias douradas raspando inutilmente na pedra. As pesadas portas de madeira do mausoléu se fecharam com um estrondo, selando Antônio dentro do silêncio. Estávamos do lado de fora agora. As raposas haviam entrado no galinheiro e a matança havia começado. Mas não haviam matado o pássaro, haviam apenas cortado suas asas. Agarrei o frasco na minha manga, sentindo sua superfície dura e fria contra meu pulso. Eu estava chorando, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, borrando as tochas dos guardas romanos em rastros de fogo. Mas sob as lágrimas, uma fria resolução estava se formando, endurecendo como o barro em minha mão. Eu era uma testemunha e manteria meus olhos abertos. O sol nasceu sobre Alexandria no 2º dia de agosto, mas não trouxe luz. Apenas trouxe visibilidade à nossa ruína. Fomos transferidas da tumba de pedra para o palácio dos Ptolomeus. Para quem olhasse de fora, era um retorno ao esplendor. Os pisos eram pavimentados com alabastro que refrescava os pés. As paredes eram pintadas com cenas da abundância do Nilo, e o ar era perfumado com cedro e jasmim. Mas uma jaula, por mais ouro que se revista, continua sendo uma jaula. Eu estava do lado de fora das pesadas portas duplas da câmara da rainha, segurando uma bandeja de prata com figos e vinho diluído. Eu sou Helene, o fantasma no corredor, a garota cujas mãos tremem tanto que as xícaras chacoalham contra o metal. Alto! Uma voz latiu. Era um guarda novo. Ele era jovem, seu rosto sem cicatrizes.
mas seus olhos tinham a mesma indiferença monótona dos outros. Ele não olhou para mim, ele olhou através de mim. Braços para fora, ele ordenou. Este era o novo ritual. O ritual da manhã, o ritual da noite, o ritual de cada vez que eu entrava ou saía de um cômodo. Eu coloquei a bandeja em uma pequena mesa de cedro e levantei os braços. A busca não foi rápida, foi lenta, deliberada e humilhante. Suas mãos me apalparam a túnica, demorando-se na faixa, verificando a bainha, sentindo a espessura do meu cabelo. Ele estava procurando por metal, por vidro, por qualquer coisa que pudesse cortar. Prendi a respiração, meu coração batendo forte contra o pequeno frasco de barro que eu ainda tinha escondido na dobra profunda da minha manga, agora costurado no forro. Ele não o encontrou. Ele estava procurando por adagas, não por pós. Limpo, ele grunhiu, empurrando-me em direção à porta. Vá e diga à bruxa para comer. César não gosta de comida desperdiçada. Peguei a bandeja e entrei. O quarto era vasto, uma câmara digna de uma deusa, mas havia sido despojado. As pesadas estátuas de bronze que podiam ser derrubadas haviam sumido. Os cordões de seda que prendiam as cortinas foram cortados, deixando-as penduradas, moles e sem forma. Cleópatra estava parada junto à janela. Era uma abertura estreita, no alto, oferecendo um vislumbre do grande porto. Ela ainda vestia as vestes rasgadas da tumba, embora alguém tivesse tentado limpar o sangue da bainha. Minha rainha, eu sussurrei. Ela se virou. O fogo que eu havia visto na tumba, aquela desesperada e gritante desafio, havia esfriado em algo mais duro, como obsidiana, mas ela parecia menor aqui. Na vastidão do palácio, sem sua corte, sem seus generais, ela era apenas uma mulher parada em um quarto grande demais para sua dor. Iras e Charmian estavam lá, sentadas em bancos baixos. Pareciam estátuas de luto. Os olhos de Charmian estavam vermelhos, inchados e fechados. Eles levaram a faca de frutas. Iras disse, sua voz monótona. Temos que descascar os figos com os dedos. Deixei a bandeja. Eu trouxe água, majestade. E pão. Cleópatra olhou para a comida com repulsa. Eles provaram, Helene. Checaram se havia veneno? Sim, majestade. Então eles tiraram até essa escolha de mim, ela murmurou. Ela caminhou até a penteadeira. Estava vazia. Os espelhos de prata, os pentes pesados, os grampos de joias. Tudo sumiu. De repente, as portas se abriram sem bater. Não houve anúncio, nem um "abra um caminho para a rainha". Apenas a intrusão de botas no mármore. Um homem entrou. Ele não era como o bruto Próculo ou o soldado cicatrizado da tumba. Era mais velho, vestindo uma toga com a elegância casual de um político romano, embora uma espada pendesse em seu quadril. Tinha um rosto que poderia ter sido bonito se não fosse pela crueldade gravada ao redor de sua boca. Era Cornélio Galo. Um poeta, diziam, um homem de palavras. Mas em seus olhos, eu vi apenas números. Bom dia, Cleópatra, ele disse, usando o nome dela sem título. Foi um desprezo calculado, despojando-a de sua divindade com uma única palavra. Cleópatra endireitou a coluna. Mesmo em trapos, ela invocou o fantasma de seu poder. Você entra sem permissão. Galo sorriu, uma expressão fina e tensa. Permissão é um luxo para os livres. Estou aqui para garantir seu conforto e para recolher contrabando. Ele estalou os dedos. 2 guardas deram um passo à frente. Eles não se aproximaram dos móveis. Eles se aproximaram da rainha. Temos relatos, Galo disse suavemente, de que você ainda possui itens que podem ser perigosos para a sua saúde. César está muito preocupado com sua segurança. Não tenho nada, Cleópatra disse com o queixo erguido. Seus cães levaram tudo. Nem tudo. Galo apontou um dedo para a cabeça dela. Os grampos de cabelo, de ouro, afiados o suficiente para perfurar uma veia, se alguém estiver desesperado o suficiente.
Eu engasguei. Os grampos prendiam o cabelo dela, a última semelhança de sua dignidade real. Tirar eles era desnudá-la. São apenas grampos, ela disse, a voz tremendo com raiva reprimida. Levem-nos, Galo ordenou. Os guardas avançaram. Cleópatra estremeceu quando mãos rudes alcançaram sua cabeça. Eu queria gritar, jogar a bandeja neles, mas permaneci congelada. Eles puxaram os longos grampos dourados de seu pesado cabelo escuro. Um por um. A cada grampo removido, uma parte dela parecia desmoronar. Seu cabelo, sujo e emaranhado, caiu sobre seus ombros em uma cortina caótica. Eles não pararam por aí. Eles verificaram o fecho de sua túnica. Eles a fizeram levantar as sandálias para verificar as solas. Eles trataram seu corpo não como um templo, mas como uma cena de crime. Quando terminaram, Galo segurou os grampos de ouro, pesando-os na palma da mão. Muito mais seguro, disse ele. Agora, quanto à questão dos seus filhos. O ar no quarto sumiu. Cleópatra deu um passo à frente, as mãos agarrando o ar vazio onde sua adaga costumava estar. Onde eles estão? Ela exigiu. Onde está Cesarião? Galo se aproximou, invadindo o espaço pessoal dela. Eles estão por perto. Cesarião é um menino encantador, muito parecido com o pai. Seria uma tragédia se os pecados da mãe visitassem o filho. Você prometeu a segurança deles, ela sibilou. A segurança é condicional, Galo respondeu, sua voz baixando a um sussurro que ecoou pela sala silenciosa. Cooperação compra segurança, desafio compra acidentes. Coma sua comida, Cleópatra. Mantenha suas forças. Você tem uma longa jornada pela frente. Ele se virou e saiu, os guardas atrás dele. A porta bateu e a tranca clicou. Um som de finalidade. Cleópatra ficou tremendo. A humilhação da revista tinha sido dolorosa, mas a menção de Cesarião foi a verdadeira lâmina. Ela caiu no chão, não no sofá, mas no alabastro frio. Ele sabe, ela sussurrou para Iras. Ele sabe que essa é a única maneira de me prender. O dia se arrastou em um silêncio sufocante. Os guardas do lado de fora da porta trocavam de turno. O clangor da armadura marcando as horas. Estávamos em uma bolha de quietude, isoladas do mundo. Mas quando o sol começou a se pôr, pintando o quarto em tons de roxo machucado e vermelho sangue, o palácio começou a acordar. A acústica do palácio ptolemaico era lendária. As paredes foram projetadas para carregar os sussurros de conspiradores e a música de festins. Agora, essas paredes se tornaram instrumentos de tortura. Eu estava limpando a comida intocada quando o vi. Cleópatra congelou. A cabeça dela inclinou para o lado, os olhos se arregalando. Você ouve isso? Ela sussurrou. Eu ouvi. No começo havia apenas o vento. Então, flutuando pelos altos dutos de ventilação, veio um som tão fraco que poderia ter sido uma memória. Riso. Riso agudo, infantil. É Alexandre, Cleópatra disse, a voz embargada. E Selene. Ela se apressou para a parede mais próxima do corredor. Pressionou o rosto contra a pedra fria, as mãos espalmadas como se tentasse atravessar a rocha sólida. Eu os ouço. Ela soluçou. Eles estão brincando, estão bem ali. Eu me aproximei. Eu também podia ouvir. O som fraco de uma bola quicando. O guincho de uma menina. E então, a voz distinta e chorosa de uma criança mais nova. Ptolomeu, o pequeno. Mamãe? A voz era abafada, distante, distorcida pela pedra, mas era ele. Eu estou aqui! Cleópatra gritou para a parede. Ptolomeu, eu estou aqui! Ela socou a pedra com os punhos. Responda-me! Eu estou aqui! Mas as paredes não responderam. A risada continuou, indiferente aos seus gritos. Era perto o suficiente para ouvir a alegria em suas vozes, perto o suficiente para saber que estavam vivos, mas separados por 1,5 metros de calcário, que poderia muito bem ter sido um oceano.
Por que eles não vêm até a porta? Ela chorou, deslizando pela parede até se encolher em uma bola na base. Por que os mantém lá? Percebi então a crueldade do plano. Otaviano não os havia apenas separado. Ele os havia colocado logo fora de alcance. Ele queria que ela os ouvisse. Ele queria que ela soubesse que, enquanto ela apodrecia naquela jaula, a vida continuava sem ela. Ele queria que ela sentisse a proximidade de seu coração, apenas para perceber que não tinha mãos para segurá-lo. Olhei para a rainha dos reis, a mulher que havia comandado exércitos. Ela estava arranhando a pedra com as unhas, chorando baixinho, sussurrando nomes para essa argamassa. Deixem-me vê-los, ela implorou ao quarto vazio. Só por um momento, só para saber que são reais. Mas a única resposta foi o som distante do riso, enquanto as crianças eram levadas pelo corredor, deixando o quarto em um silêncio que era mais alto do que qualquer grito. Fiquei nas sombras, abraçando meus próprios braços, sentindo o peso fantasma do frasco na minha manga. Olhei para a rainha, despojada de sua coroa, despojada de seus grampos, despojada de sua dignidade, e agora, sendo despojada de sua sanidade. Aquilo não era uma prisão. Era uma roda de tortura. E a virada apenas tinha começado. O quarto dia de agosto começou não com o clangor de espadas, mas com o arranhar de um estilete em cera. O silêncio que havia se instalado na câmara depois que o riso das crianças desvaneceu-se foi quebrado por uma batida educada e rítmica. Antes mesmo que eu pudesse me mover para a porta, ela foi aberta. Não eram soldados, não usavam a lorica segmentata, nem carregavam os pesados escudos das legiões. Esses homens vestiam túnicas simples, suas mãos manchadas de tinta e giz. Seus cintos não pendiam gládios, mas varas de medição, rolos de corda com nós e compassos de calibre. Havia 3 deles. Liderando-os estava um homem chamado Ático. Ele era alto, magro, com olhos que olhavam para o mundo como se fosse um problema de geometria, esperando para ser resolvido. Ele não olhava para Cleópatra como um homem olha para uma mulher, ou mesmo como um súdito olha para um governante. Ele olhava para ela como um carpinteiro olha para uma pilha de madeira. Luz! Ático ordenou, estalando os dedos para seus assistentes. Eles afastaram os móveis pesados, limpando o centro do quarto. Montaram um tripé com um prumo suspenso. Cleópatra sentou na beira de sua cama, com as costas rígidas. Ela olhou para mim, a confusão lutando com a exaustão. Quem são esses homens, Helene? São carrascos? Eu não sabia. Mas quando Ático se virou para ela, segurando uma longa tira de couro marcada, o medo em meu estômago transformou-se em algo mais frio. Levante-se, Ático disse. Sua voz era seca, desprovida de malícia, desprovida de qualquer coisa humana. A rainha não se moveu. Eu sou Cleópatra Filopátor. Você vai se dirigir a mim como... Levante-se. Ele não gritou. Simplesmente declarou como um passo necessário em um processo. 2 guardas perto da porta deram um passo à frente, com as mãos nos punhos das espadas. Cleópatra se levantou. Ela alisou as dobras de seu vestido de linho rasgado. Ergueu o queixo, evocando a dignidade de 50 gerações de Ptolomeus. Ático assentiu para seu assistente, um homem mais jovem com um tique nervoso chamado Lúcio, que segurava uma tábua de cera e um estilete de bronze. A altura, Ático murmurou. Ele caminhou até a rainha, invadindo seu espaço pessoal sem um lampejo de hesitação. Colocou a vara em suas costas, forçando-a a endireitar-se. 1,58 m. Anote isso. A plataforma precisará ser elevada em 3 côvados para que a multidão nas últimas fileiras a veja claramente. A multidão. A palavra pairava no ar como um vapor venenoso. Envergadura do braço, Ático continuou. Ele agarrou o pulso de Cleópatra. Seus dedos eram ásperos, calejados. Ele levantou o braço dela para o lado.
Ela resistiu, seus músculos travando. Relaxe o membro, Ático suspirou, como se estivesse lidando com uma dobradiça de porta teimosa. Se você lutar, as medidas estarão erradas e os grilhões irão incomodar. César prefere que a mercadoria chegue intacta. Ele puxou os braços dela para os lados, medindo da ponta de um dedo à ponta do outro. A rainha ficou no centro do quarto, com os braços abertos em uma falsa crucificação. Largura dos ombros, Ático chamou. Circunferência do pescoço. Ele pegou um laço de corda e o enrolou em seu pescoço. Eu engasguei, minha mão voando para a boca. Pensei que ele ia estrangulá-la. Pensei que aquele era o fim. Mas ele apenas a apertou, verificando o tamanho, seu polegar casualmente apoiado em seu pulso. Esguia, ele murmurou para Lúcio. O colar de ferro padrão ficará muito folgado. Parecerá cômico. Precisamos de uma fundição sob medida. Bronze, talvez dourado. Precisa captar o sol quando ela subir a Via Sacra. Eles estavam falando sobre o triunfo. Eu tinha ouvido histórias dos triunfos romanos. Eram o coração da crueldade do império. Um desfile de ouro roubado, feras exóticas e reis conquistados, marchando pelo calor escaldante de Roma até o templo de Júpiter. E no final da marcha, enquanto a multidão aplaudia e o general oferecia um touro aos deuses, o líder inimigo era tradicionalmente estrangulado na escuridão da prisão de Tullianum. Cintura, Ático ordenou. Ele envolveu a fita em sua cintura. Ela perdeu peso. As correntes precisarão ser ajustáveis. Se ela se desnutrir ainda mais na viagem, não queremos que as algemas escorreguem. Cleópatra estava em outro lugar. Eu podia ver isso em seus olhos. O fogo havia sumido, substituído por um olhar vítreo e vago. Ela se transformara em pedra. Se eles a tratariam como uma estátua, ela se tornaria uma. Ela encarava um ponto na parede, imóvel, enquanto esses homens a tocavam, a viravam e discutiam a mecânica de sua humilhação. E a passada? Lúcio perguntou, levantando os olhos da sua tábua. As correntes nos tornozelos. Quanto de folga? Ático olhou para as pernas de Cleópatra. Passos curtos. Implica submissão. 30 centímetros de corrente entre os tornozelos. Suficiente para andar, não o suficiente para correr. E cria um som agradável. Tilintar, arrastar, tilintar, arrastar. A multidão adora esse som. Passaram horas no quarto. Voltaram no dia seguinte e no dia depois. Era uma tortura lenta e burocrática. No quinto dia, trouxeram esboços. Não os mostraram à rainha. Os colocaram sobre a mesa, discutindo-os como se ela fosse surda. Eu espreitei as tábuas de cera. Eram desenhos de uma jaula, uma estrutura de madeira, aberta por todos os lados, montada em uma carroça. Dentro do desenho, uma pequena figura de palito estava de pé, estendendo as mãos em súplica. A estrutura precisa ser resistente. Ático explicou aos guardas. A viagem para Roma é longa, ar salgado, mares agitados. Estamos construindo-a agora no porto. Precisamos ter certeza de que ela cabe lá dentro com os acessórios. Acessórios? O guarda perguntou. A efígie. Ático respondeu. Se ela morrer antes do desfile, teremos uma estátua de cera sendo encomendada. Mas César quer a mulher viva. O troféu que respira. A jaula foi projetada para forçá-la a ficar de pé, sem sentar, sem se esconder. O povo de Roma deve ver a bruxa que seduziu o general deles. Olhei para Cleópatra. Ela estava parada junto à janela, de costas para eles. Seus ombros tremiam, uma vibração tão leve que era quase invisível. E as crianças? Lúcio perguntou. Nós as medimos? Amanhã? Ático disse. Cesarião é alto para a idade. Ele caminhará atrás dela. Os gêmeos são menores. Talvez precisem ser carregados em uma liteira separada se o calor for demais. Não queremos que desmaiem antes do local da execução. Local da execução. Eles disseram isso tão casualmente, como se estivessem discutindo o tempo.
Quando finalmente guardaram suas ferramentas na noite do 6º dia, o sol estava se pondo, lançando longas e sangrentas sombras sobre o chão de alabastro. "Temos o que precisamos", anunciou Ático. Ele olhou para Cleópatra uma última vez, não com pena, mas com satisfação profissional. "A estrutura estará pronta para sua partida em 3 dias. Tente comer, egípcia. Uma prisioneira faminta parece uma vítima. César quer que você pareça um monstro que domamos." Eles se foram. A porta se fechou. A fechadura girou. O silêncio voltou. Mas era diferente agora. Não era mais o silêncio do isolamento. Era o silêncio de uma tumba que havia sido medida para um caixão. Cleópatra permaneceu de pé no centro do quarto por muito tempo. Não se moveu. Não piscou. "Majestade?" Eu sussurrei, saindo das sombras. Ela se virou lentamente. Seu rosto estava pálido, sua pele parecendo a cera das tábuas que eles usavam para registrar suas dimensões. "Eles mediram meu pescoço, Helene." Ela sussurrou. Sua voz era fina, quebradiça como papiro seco. "Para o colar." Ela deu um passo em minha direção e tropeçou. Corri para ela, segurando-a antes que ela caísse no chão. Afundamos juntas na pedra fria. Pela primeira vez desde a morte de Antônio, ela não gritou. Ela não se enfureceu, ela simplesmente desabou. Ela enterrou o rosto em meu ombro, seus dedos cravando em minha túnica, agarrando-me como se eu fosse a única coisa sólida em um mundo que se dissolvia. "Estão construindo-a." Ela soluçou, as palavras abafadas contra meu peito. Vi o desenho, uma jaula de madeira sobre rodas. Eu a abracei. Eu, uma escrava, segurando o faraó do Egito. Não havia mais protocolo, havia apenas terror. "Eles vão me arrastar pelas ruas." Ela chorou. "Vão jogar frutas, vão cuspir, e meus filhos, meus lindos filhos, eles vão andar atrás de mim e ver a mãe ser um cão na coleira." Seu corpo tremeu com violentos espasmos. Era o tremor de um animal que percebe que a armadilha não tem saída. "Não consigo fazer isso." Ela ofegou, levantando a cabeça para me olhar. Seus olhos estavam vermelhos, selvagens, suplicantes. "Não consigo ser aquela coisa na jaula. Não consigo deixá-los me ver assim. Não depois de ter sido uma deusa." Ela apertou meus braços, suas unhas cravando em minha pele. "Eles acham que venceram porque pegaram minha adaga." Ela sibilou, uma clareza súbita e aterrorizante retornando ao seu olhar. "Eles acham que possuem meu corpo porque o mediram. Mas esqueceram uma coisa, Helene." "O que, minha senhora?" Eu perguntei, minhas lágrimas se misturando com a poeira na bochecha dela. "Eles mediram uma prisioneira." Ela disse, a voz baixando para um sussurro letal. "Eles não mediram uma alma." Ela se afastou de mim, enxugando o rosto com as costas da mão. A vulnerabilidade estava sendo murada novamente, tijolo por tijolo. Mas a humilhação dos últimos 3 dias a havia mudado. A esperança de negociação havia sumido. A ilusão de sobrevivência havia sumido. "Estão construindo uma jaula," ela disse ao quarto vazio. "Mas eles a encontrarão vazia." O 7º dia de agosto trouxe um silêncio mais profundo que o túmulo que havíamos deixado para trás. Por 3 dias, nenhuma comida passou pelos lábios da rainha. As bandejas de prata trazidas pelos guardas se amontoaram perto da porta, um monumento à podridão. Os figos ficaram marrons e moles, escorrendo seu suco pegajoso na prata. O pão ficou velho e duro como pedra. O vinho virou vinagre no calor. O cheiro de luxo estragado encheu o quarto. Um cheiro enjoativo e doce de decadência que grudava no fundo da garganta. Cleópatra sentou no centro do quarto em um banco baixo. Ela parou de se mover. Ela parou de andar de um lado para o outro. Ela até parou de olhar para a janela de onde o riso das crianças havia chegado. Ela estava se retirando do mundo, célula por célula. Sua pele, antes da cor do mel e untada com mirra, agora estava seca e cinzenta. Seus lábios estavam rachados. Eu
Helene, sentada a seus pés, molhava um pano para passar em sua testa. Ela ardia com a febre da fome, mas suas mãos estavam frias como gelo. Majestade, eu sussurrei, segurando um copo de água. Apenas um gole, por favor. Ela não abriu os olhos. Deixe-me ir, Helene. É o único caminho que resta. Os guardas estavam nervosos. Eu podia ouvir seus sussurros pela porta. Estavam apavorados. Se Cleópatra morresse de fome, não haveria triunfo. Não haveria troféu vivo para Otaviano. Suas ordens eram mantê-la viva, e eles estavam falhando contra uma arma que não podiam confiscar, a sua própria vontade. Por volta da 3ª hora, o pesado ferrolho da porta deslizou para trás com uma violência que me fez saltar. Não eram os arquitetos, não eram os criados com mais comida indesejada. Uma falange de soldados entrou, suas armaduras tilintando. Eles não olharam para a rainha. Formaram 2 linhas, criando um corredor da porta ao centro do quarto. Permaneceram em posição de sentido, com as mãos nas espadas, rostos como pedra. Então, uma figura caminhou entre eles. Ele tinha 17 anos, à beira da virilidade, mas naquele momento, parecia uma criança assustada. Era alto, com o nariz afiado e aristocrático da linhagem juliana, e os olhos escuros e expressivos dos Ptolomeus. Ele vestia uma túnica romana, mas ela caía folgada em sua figura, como se ele tivesse encolhido dentro dela. Era Cesarião. Ptolomeu XV, o rei dos reis, o filho de Júlio César. Os olhos de Cleópatra se arregalaram. A letargia da fome desapareceu em um piscar de olhos. Ela tentou se levantar, as pernas tremendo sob o peso, mas tropeçou. Cesarião! Sua voz era um arranhão, um som quebrado. Ela estendeu a mão, seus dedos arranhando o ar. O menino deu um passo à frente, o rosto contorcido de angústia. Mãe! Ele se moveu para correr até ela, mas uma mão pesada pousou em seu ombro. Era o capitão da guarda, um homem com olhos como pederneira. Ele o segurou, mantendo-o fora de alcance. Não toquem! O capitão latiu. Conversem. Apenas isso. Cesarião congelou. Ele olhou para a cinta-mão em seu ombro, depois para os soldados que forravam o quarto. Ele entendeu a geometria da armadilha perfeitamente. Ele não estava ali como filho. Estava ali como uma alavanca. Cleópatra afundou de volta em seu banco, o peito arfando. O que eles fizeram com você? Você está machucado. Estou bem, mãe, Cesarião disse. Sua voz era firme, mas eu podia ouvir o ensaio nela. Eu podia ouvir o roteiro que ele havia sido forçado a memorizar. Eles me tratam com respeito, como convém ao filho de meu pai. Ele olhou para a comida estragada perto da porta, depois para o rosto emaciado de sua mãe. Lágrimas começaram a se acumular em seus olhos escuros, escorrendo para traçar a poeira em suas bochechas. Mãe, por favor, ele disse, e o roteiro se desfez. O ensaio desapareceu, deixando apenas terror bruto. Eles me disseram que você está morrendo. Eles me disseram que você se recusa a comer. Não posso viver em uma jaula, meu coração, ela sussurrou. Não posso deixar que nos transformem em monstros para o divertimento deles. Mas se você morrer... A voz de Cesarião falhou. Ele deu um passo mais perto, ignorando o aperto do guarda em seu ombro. Se você morrer, eles disseram que não há razão para eu permanecer em Alexandria. Eles disseram que minha segurança depende da sua cooperação. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era o cheque-mate. Otaviano não estava apenas ameaçando matá-lo. Ele estava colocando o fardo de sua sobrevivência diretamente sobre Cleópatra. Se ela se matasse de fome para salvar sua dignidade, estaria assinando a sentença de morte de seu filho. Sua morte não seria um sacrifício nobre, seria o assassinato de seu primogênito. Cleópatra olhou para ele. Ela olhou para o filho que havia dado à luz ao maior homem do mundo. O menino que ela sonhara que uniria Oriente e Ocidente. Agora, ele era apenas um refém aterrorizado,
implorando a mãe para viver para que ele pudesse respirar por mais um dia. A luta se esvaiu dela. Não explodiu. Evaporou. Seus ombros caíram. A luz feroz em seus olhos se apagou em uma aceitação plana e morta. Helene, ela disse. Sua voz estava irreconhecível. Traga a comida. Eu me levantei apressadamente. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a tigela. Encontrei uma tigela de mingau de grãos que ainda estava quente, trazida pelo último turno. Peguei uma colher. Eu me ajoelhei ao lado dela. Os guardas não saíram. Eles observavam. Eles contavam. Precisavam testemunhar a rendição. Cesarião estava ali, o peito arfando, observando sua mãe. Eu mergulhei a colher no mingau. Abra, minha senhora. Eu sussurrei, lágrimas embaçando minha visão. Cleópatra abriu a boca. Era o movimento de um pássaro recém-nascido, cego e indefeso. Coloquei a colher entre seus lábios. Ela engoliu. O som de ela engolindo foi alto no quarto silencioso. 1. O capitão da guarda assentiu ligeiramente. Eu mergulhei a colher novamente. Minhas lágrimas caíram quentes e salgadas no mingau. Eu estava alimentando sua humilhação. Eu estava alimentando sua derrota. A cada colherada, eu a mantinha viva para a jaula que eles haviam construído. 2. Ela comia mecanicamente. Seus olhos nunca deixaram o rosto de Cesarião. Ela o estava memorizando. Ela estava absorvendo a inclinação de sua mandíbula, o cacho de seu cabelo, a maneira como suas mãos se cerravam ao lado do corpo. Ela estava comendo para afastar a espada de seu pescoço. Bom, Cesarião sussurrou, a voz trêmula. Por favor, mãe, coma, por mim. Eu a alimentei até que a tigela estivesse pela metade. Ela não engasgou, ela não chorou. Ela simplesmente absorveu a nutrição como um prisioneiro absorve uma sentença. Basta. O capitão latiu. Ele puxou Cesarião para trás. O acordo foi cumprido. Espere! Cleópatra gritou, a colher caindo no chão enquanto ela estendia a mão. Deixe-me segurá-lo. Apenas por um momento. Isso não estava no acordo. O capitão disse friamente. Ele girou o menino. Mãe! Cesarião gritou, contorcendo-se no aperto do guarda. Ele olhou para trás por cima do ombro, os olhos arregalados de pânico e amor. Eu te amo. Serei corajoso. Cesarião! Eles o arrastaram para fora. A porta bateu. O ferrolho se encaixou. Cleópatra permaneceu imóvel, a mão ainda estendida para o espaço vazio onde seu filho estivera. O quarto estava subitamente vasto, vazio e terrivelmente silencioso. Ela olhou para a tigela de mingau pela metade no chão. Ela olhou para mim, seus olhos vazios. Ele está mais magro, ela sussurrou. Você viu, Helene? Os pulsos dele são tão finos. Ele está vivo, majestade, eu disse, minha voz embargada de tristeza. Você o salvou hoje. Eu lhe dei tempo, ela corrigiu. Ela limpou uma migalha de grão de seu lábio, um gesto de terrível finalidade. Vendi minha morte para lhe comprar dias, mas você viu os olhos dele, Helene? Ela se virou para mim e o olhar em seu rosto gelou meu sangue. Não era o olhar de uma mulher que tinha esperança. Era o olhar de uma mulher que tinha visto a verdade. Ele sabe, ela disse suavemente. Ele sabe que está caminhando para a sepultura. Ele só queria se despedir. Ela pegou a tigela sozinha. Suas mãos estavam firmes agora. Não com força, mas com a calma terrível de alguém que não tem mais escolhas. Ela levou a tigela aos lábios e bebeu o resto do mingau, a papa e as lágrimas. E tudo mais. Ela não estava mais comendo para viver. Ela estava comendo para ter força para terminar o que tinha que ser feito. Os guardas lá fora relaxaram. Eu podia ouvir suas risadas retornarem. Eles acharam que haviam vencido. Eles acharam que a rainha estava quebrada, que a greve de fome era uma birra que havia passado. Mas eu estava sentada no chão frio.
observando a mulher que outrora fora uma deusa lamber a colher, e eu sabia a verdade. Eles não haviam quebrado sua vontade de morrer. Eles apenas a haviam forçado a mudar o método. Ela não morreria de fome. Isso era muito lento. Isso colocava o menino em perigo. Ela precisava de algo mais rápido, algo imediato, algo que não pudesse ser parado uma vez que começasse. Limpe a bandeja, Helene, ela disse à voz morta. E traga-me água fresca. Devemos nos preparar para o visitante. Visitante, majestade? Otaviano, ela disse. Ele virá agora. Agora que ele pensa que estou de joelhos. O 8º dia de agosto trouxe o arquiteto de nossa ruína à porta. Ele não veio com o clamor de trombetes ou a marcha de legiões. Ele veio com o silêncio de uma geada rastejante. Os guardas do lado de fora endireitaram suas túnicas, suas piadas grosseiras habituais morrendo em suas gargantas. O pesado ferrolho deslizou para trás, não com um clangor, mas com um respeitoso silêncio. César está aqui, uma voz anunciou. Eu, Helene, estava esfregando o chão perto da varanda, tentando remover uma mancha de vinho derramado que parecia muito com sangue. Ao anúncio, congelei. A rainha estava sentada em seu sofá, vestida com um manto fresco de linho branco, a única coisa limpa que restava no quarto. Ela mesma havia escovado o cabelo, prendendo-o simplesmente, sem os grampos de ouro que haviam roubado. Ela olhou para mim, os olhos escuros e ilegíveis. Atrás da cortina, Helene. Seja invisível, mas ouça. Corri para trás das pesadas cortinas que ladeavam as portas da varanda. Encostei-me no canto, encontrando uma pequena fenda no tecido por onde eu podia ver o interior do quarto. Otaviano entrou. Eu esperava um gigante. Eu esperava um monstro com presas. Um guerreiro cicatrizado por batalhas como Antônio. Mas o homem que entrou no quarto era terrivelmente comum. Era jovem, mal tinha 30 anos, com uma tez pálida e doentia e cabelo da cor de palha suja. Não era alto. Ele vestia uma toga de lã simples, drapeada com modéstia precisa e calculada. Mas seus olhos eram de um azul pálido, frios e planos como um mar de inverno. Eram olhos que nunca choraram, nunca riram, nunca se arregalaram de surpresa. Eram os olhos de um homem que não via pessoas. Ele via apenas obstáculos e recursos. Ele dispensou seus guardas com um aceno de pulso. Eles recuaram, deixando a porta ligeiramente entreaberta. Cleópatra, ele disse. Sua voz era suave, culta, sem a cadência ríspida de um soldado. Era a voz do Senado, razoável e mortal. A rainha levantou-se lentamente. Não se ergueu como o faraó. Arredondou os ombros, baixou a cabeça. Ela se fez pequena. Ela se fez parecer exatamente o que ele queria ver. Uma mulher quebrada. César, ela sussurrou, a voz tremendo. Você honra esta prisão. Não é uma prisão. Otaviano corrigiu gentilmente, caminhando pelo quarto e inspecionando os móveis como se estivesse pensando em comprá-los. É um quarto de hóspedes. Apenas garantimos sua segurança até que possamos recebê-la em Roma. Ele parou na frente dela. Não a tocou. Pareceu encolher-se do contato físico, como se a estranheza dela fosse um contágio. Dizem-me que você comeu. Ele disse. Isso é bom. O suicídio é bagunçado. Não convém a uma rainha de sua estatura. Eu comi por meu filho. Cleópatra disse, erguendo os olhos para os dele por um segundo fugaz, antes de olhar para baixo novamente. Eu comi porque desejo viver. E viverás. Otaviano sorriu. Era uma expressão tensa e ensaiada que não alcançava seus olhos. Tenho uma proposta. Uma maneira de garantir a prosperidade de sua linhagem. Prendi a respiração. Essa era a armadilha. Caminhe comigo em Roma, Otaviano disse. Caminhe no meu triunfo. Não em correntes, não sou um bárbaro, mas como convidada de honra.
Mostre ao povo que o Egito aceita a amizade de Roma. Mostre a eles que a guerra realmente acabou. E se eu fizer isso? Cleópatra perguntou. Se eu suportar a vergonha? Então seus filhos permanecem seguros? Otaviano respondeu suavemente. Cesarião? Ele é um menino brilhante. Vejo muito do pai nele. Seria um desperdício deixar tal potencial murchar. Se você cooperar, ele será poupado. Será educado em Roma, tratado como um príncipe. Os gêmeos também. Terão um futuro. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se estender. Mas se você me trair na minha vitória, se você se machucar, então não poderei protegê-los. O Senado é implacável, Cleópatra. Eles exigirão sangue pela guerra que você começou. Somente minha intervenção pessoal pode salvá-los. Era uma mentira. Até eu, uma escrava escondida atrás de uma cortina, podia sentir a podridão em suas palavras. Ele falava de misericórdia enquanto segurava uma faca na garganta de seus filhos. Cleópatra caiu de joelhos. Foi uma visão chocante. A rainha dos reis, ajoelhada diante daquele pálido jovem romano. Ela agarrou a bainha da toga dele, chorando. Eu farei isso, ela soluçou. Eu caminharei, serei seu troféu. Apenas salve-o. Salve meu filho. Otaviano olhou para ela com um lampejo de desgosto, puxando a bainha de sua toga gentilmente. Ele acreditou nela. Viu uma mulher destruída pela dor, agarrando-se à maternidade como sua última tábua de salvação. Ele viu sua vitória como absoluta. Bom, ele disse, partimos em 3 dias. Prepare-se. Conceda-me uma bondade, senhor. Cleópatra chorou, ainda no chão. Deixe-me visitar Antônio. Deixe-me fazer libações em seu túmulo uma última vez, antes que eu deixe o Egito para sempre. Deixe-me dizer adeus ao meu passado, para que eu possa enfrentar o futuro que você oferece. Otaviano considerou isso. Ele era um homem que entendia de símbolos. Permitir a uma viúva em luto um rito final o faria parecer magnânimo. Isso a manteria calma. Concedido, ele disse. Amanhã, mas sob guarda. Ele se virou e saiu sem olhar para trás. Assim que a porta se fechou, o choro parou. Cleópatra levantou-se. A transformação foi instantânea e aterrorizante. A postura quebrada desapareceu, as lágrimas secaram. Seu rosto endureceu em uma máscara de fúria fria. Ela limpou as mãos em seu manto como se tivesse tocado algo sujo. Você o ouviu, Helene? Ela sibilou, olhando para a porta fechada. Você ouviu a cobra sibilar? Saí da cortina, tremendo. Ele prometeu segurança, majestade. Ele não prometeu nada, ela cuspiu. Ele me ofereceu uma jaula e a chamou de palácio. Ele olhou para mim e viu uma mulher tola. Ele não sabe que posso ler as mentiras nos olhos de um homem tão facilmente quanto leio um pergaminho. Ela começou a andar de um lado para o outro, a energia voltando aos seus membros. Ele nunca deixará Cesarião viver, ela sussurrou para o quarto vazio. Ele não pode. Cesarião é o verdadeiro herdeiro de Júlio César. Otaviano é apenas um sobrinho-neto com um nome roubado. Enquanto meu filho respirar, Otaviano é um usurpador. Ele sorrirá, nos fará desfilar e então, quando as multidões tiverem ido para casa, estrangulará meu filho na escuridão. Os 2 dias seguintes se passaram em uma tensão estranha e suspensa. Os guardas, acreditando que a rainha havia se submetido, relaxaram sua vigilância. Não verificavam mais as bandejas de comida com a mesma paranoia. Pararam de revistar meu cabelo toda vez que eu entrava. Eles nos viam como mulheres derrotadas, inofensivas e preparando-se para uma viagem. Este foi o erro para o qual Cleópatra jogou. Na noite de 10 de agosto, o ar na câmara estava sufocantemente quente. A generosidade de César permitira que alguns confortos retornassem. Uma cesta de linho limpo, um jarro de óleo, e colocado na pequena mesa por um servo simpático que se lembrava dos velhos tempos, um grande buquê de lótus azuis.
Os guardas riram das flores. Deixem-na tê-los, disse um deles. Funerais precisam de flores. Eu estava arrumando as flores em um vaso quando senti algo rígido escondido entre os caules molhados. Meu coração batia forte contra as costelas. Olhei para a porta. A sombra do guarda estava imóvel. Ele provavelmente estava cochilando no calor. Eu o puxei. Não era um pergaminho, mas uma pequena tira de papiro, bem dobrada, envolta em uma folha de lótus para mantê-la seca. Não tinha selo. Majestade, eu sussurrei. Cleópatra estava junto à janela, observando as estrelas. Ela se virou e, quando viu o que estava em minha mão, atravessou o quarto em 2 passos. Ela pegou a nota. Suas mãos não tremeram. Ela a desdobrou perto da lâmpada. Era curto. Uma única linha de texto, escrita em grego, com uma caligrafia que eu não reconheci. Talvez um espião, talvez um amigo no próprio acampamento de Otaviano que havia sido comprado com o último de seu ouro escondido. Ela leu. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era o silêncio da dor ou do medo. Era o silêncio de uma lâmina sendo sacada da bainha. Ela segurou o papiro sobre a chama da lâmpada. Observamos o fogo enrolar as bordas, transformando as palavras em cinzas. O que dizia, minha senhora? Eu perguntei, minha voz mal um sussurro. Ela observou a última brasa morrer antes de olhar para mim. Seus olhos estavam claros, terrivelmente calmos. O medo havia sumido. A hesitação havia sumido. Confirmou o que eu já sabia. Ela disse suavemente. Cesarião deve ser enviado para a Índia, me disseram. Mas as ordens já foram dadas à cavalaria. Ele deve ser interceptado na estrada. Ele nunca chegará ao porto. Ela voltou-se para a janela, olhando para a escuridão onde seu filho estava sendo mantido. Otaviano pensa que é um deus. Ela sussurrou. Ele pensa que pode arrumar o mundo como peças em um tabuleiro. Ele pensa que pode me fazer andar em seu desfile e então matar minha linhagem enquanto eu assisto. Ela se virou para mim e um sorriso tocou seus lábios. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um faraó que decidiu declarar guerra aos próprios deuses. Ele quer um show, Helene. Ele quer um espetáculo para Roma. Mas ele esqueceu que eu sou a dramaturga da minha própria vida. Ela caminhou até o baú onde suas vestes cerimoniais, as poucas que restavam, eram guardadas. Amanhã iremos ao túmulo de Antônio, ela disse. Sua voz ressoava com uma nova autoridade. Ele me concedeu permissão para me despedir. Eu a usarei. Para se despedir do general? Eu perguntei. Não, ela disse, os olhos queimando com um fogo frio e azul. Para recuperar a única coisa que pode nos salvar. Os guardas estão relaxados, Helene. Eles acham que estão guardando ovelhas. Eles não sabem que ainda há uma cobra no quarto. Ela colocou uma mão no meu ombro. Seu aperto era firme. Descanse esta noite, pequena. Amanhã roubaremos a vitória das mãos de Roma. Amanhã ensinaremos a Otaviano que algumas coisas não podem ser acorrentadas. Olhei para a diapilha de cinzas sobre a mesa. A mensagem se fora, mas sua verdade nos colocou em um caminho sem volta. O acordo com o diabo estava quebrado. O tempo para negociações havia acabado. A hora da serpente havia chegado. O 11º dia de agosto foi um dia de calor branco e ofuscante. O sol batia nos pavimentos de calcário de Alexandria, desbotando a cor do mundo. Mas no coração da rainha, uma fria e sombria resolução se instalara. Estamos prontas, Cleópatra disse. A permissão de Otaviano havia chegado no início da manhã. Ele se sentia generoso, a arrogância de um homem que acredita já ter vencido. Ele permitiu que a rainha do Egito visitasse o túmulo de seu amante caído, Marco Antônio, sob forte guarda. Ele pensou que ela iria chorar. Ele pensou que ela iria se despedir. Ele não sabia que ela estava indo para a armaria. Eu, Helene, caminhava um passo atrás dela enquanto éramos levadas pelo pátio. Os guardas estavam relaxados, suas túnicas desabotoadas no calor, seus olhos vagueando.
Eles viram uma mulher quebrada em um véu de luto e uma serva carregando uma cesta de oferendas. Não viram a tensão nos ombros da rainha. O túmulo estava silencioso. O cheiro da morte era fraco agora, substituído pelo perfume do incenso que havíamos queimado 10 dias atrás. O sangue no chão havia secado em uma mancha escura cor de ferrugem. Cleópatra ajoelhou-se diante do sarcófago. Os guardas estavam na entrada conversando sobre o jogo de dados que jogariam mais tarde. Deram-lhe privacidade, não por respeito, mas por tédio. "Cubra-me, Helene", ela sussurrou. Movi-me para bloquear a linha de visão da porta, fingindo arrumar as flores que havíamos trazido. Atrás da tela do meu corpo, Cleópatra não rezou. Ela se moveu para a parede dos fundos da câmara, para um pequeno nicho onde uma estátua de Osíris estava. Suas mãos, firmes como pedra, tatearam a alvenaria atrás da estátua. Houve um suave clique de pedra contra pedra. Ela não puxou uma arma, e certamente não uma cobra. As histórias que seriam contadas mais tarde, de um camponês trazendo uma cobra em uma cesta, eram fantasias de dramaturgos romanos que precisavam de um monstro dramático para explicar uma mulher dramática. Uma cobra é pesada. Uma cobra é imprevisível. Uma cobra morde apenas quando provocada, e seu veneno é uma agonia de sufocamento lento. Cleópatra era uma estudiosa de venenos. Ela nunca confiaria sua dignidade a um animal assustado. O que ela tirou da parede foi um pequeno grampo de cabelo. Era oco, selado com cera. Dentro havia uma mistura que ela havia preparado meses antes, testando-a em prisioneiros condenados para garantir sua eficácia. Uma mistura de acônito, ópio e cicuta. Sono, ela havia me dito uma vez, seguido pela parada do coração. Ela colocou o alfinete no cabelo. "Está feito", ela disse levantando-se. Virou-se para o sarcófago e beijou a pedra fria. "Espere por mim, Antônio. Não demorarei." Voltamos ao palácio no início da tarde. O calor era sufocante. "Tenho fome", Cleópatra anunciou aos guardas em sua porta. "Tragam-me frutas, figos, os escuros." Os guardas sorriram. A greve de fome havia realmente acabado, pensaram eles. Um camponês chegou 1 hora depois com uma cesta de figos grandes e maduros, cobertos por folhas de palmeira. O guarda, um homem desconfiado chamado Tito, corpulento, com o nariz quebrado em 3 lugares, o parou. "Espera", Tito grunhiu. Ele levantou as folhas, cutucou os figos com a ponta de sua adaga, sacudiu a cesta. "Cheque-se a cobras", seu companheiro riu. "Ela gosta das exóticas." Tito virou a camada superior, nada além de frutas. Ele pegou um figo, mordeu-o e mastigou ruidosamente, com o suco escorrendo pelo queixo. "Doce. Deixem passar." Eles deixaram a cesta passar. Sentiram-se espertos. Haviam procurado o monstro, mas o veneno já estava no quarto, tecido nos cabelos da rainha. Assim que a porta foi trancada, a atmosfera na câmara mudou instantaneamente. O ar de derrota desapareceu. "Prepare o banho, Helene", Cleópatra ordenou, "e traga o baú, o vermelho." Na hora seguinte, o quarto se tornou um templo. Iras e Charmian, movendo-se com a graça solene de sacerdotisas, encheram a banheira de bronze com água e óleos perfumados, nardo, canela e mirra. Eu esfreguei a pele da rainha. Lavei a poeira da tumba, lavei o toque fantasma da fita métrica do arquiteto. Lavei as impressões digitais invisíveis de Otaviano. Quando ela saiu da água, não era mais a prisioneira. "Veste-me", ela disse. Não a vestimos com as túnicas simples que ela usara por 10 dias. Abrimos o baú vermelho. Dele, retiramos a regalia da deusa Ísis. A túnica era de linho puro, tecida com fios de ouro que capturavam a luz moribunda do sol da tarde. Colocamos o pesado colar de lápis-lazuli e cornalina em seu pescoço. Prendemos as pulseiras de ouro batido em seus pulsos. Charmian penteou seu cabelo, empilhando-o alto,
e colocou o diadema dos Ptolomeus em sua cabeça. A larga fita branca entrelaçada com a úreus dourada, a cobra ereta que simbolizava a soberania sobre a vida e a morte. Ela sentou-se no sofá dourado, uma visão de beleza aterrorizante. Ela tinha 39 anos, mas naquele momento era atemporal. Ela era o Egito. Escreva, ela disse a Hiras. Hiras pegou a tábua de cera. Cleópatra ditou uma carta a Otaviano. Era breve, não implorava, não pedia desculpas, apenas solicitava que ela fosse enterrada lado a lado com Marco Antônio. Foi o golpe final. Ao ler aquele pedido, Otaviano saberia que havia perdido. Ele saberia que ela estava morta antes mesmo que ele pudesse chegar ao quarto. Quando a carta foi selada, Cleópatra se virou para mim. Helene, eu dei um passo à frente, minha visão turva de lágrimas. Minha rainha. Ela enfiou a mão debaixo do sofá e puxou uma pequena caixa de madeira de cedro, incrustada com madrepérola. Era a caixa em que eu a vira escrevendo durante as longas noites do cerco. Você não beberá a taça esta noite, ela disse. Meu coração parou. Não, majestade. Eu vou aonde você for. Não posso ficar aqui. Você deve, ela disse, a voz dura como diamante. Otaviano escreverá esta história se você não o fizer. Ele dirá que morri de covardia. Ele dirá que morri uma prostituta. Ele fará uma estátua minha com uma cobra, e a desfilará, e o mundo acreditará na mentira. Ela apertou a caixa em minhas mãos. Aqui está a verdade. Meus diários. Os registros do que fizeram conosco, as medidas, as ameaças contra Cesarião, os 10 dias de tortura. Ela agarrou meu queixo, forçando-me a olhar em seus olhos. Você é pequena, Helene. Você é uma sombra. Quando os soldados derrubarem aquela porta, haverá caos. Eles olharão para o ouro. Eles olharão para a rainha. Eles não olharão para a escrava escorregando pela entrada de serviço. Majestade. Eu soluçava. Vá para o porto, ela ordenou. Há um navio mercante, o Stella Maris. O capitão me deve uma vida. Mostre-lhe este anel. Ela deslizou um pequeno anel de sinete do dedo e o apertou na minha palma. Vá, viva. E um dia, quando Roma for pó, diga a eles quem eu realmente fui. Ela beijou minha testa. Foi uma bênção e uma dispensa. Agora vá, esconda-se na alcova perto da porta. Espere os gritos. Recuei para as sombras, apertando a caixa contra o peito, meu coração se partindo em 1000 estilhaços. Cleópatra virou-se para Hiras e Charmian. Estão prontas, minhas irmãs? Estamos prontas, Hiras disse, a voz firme. Cleópatra retirou o alfinete oco de seu cabelo. Quebrou o selo de cera. Despejou o líquido escuro em um cálice de vinho. Girou-o suavemente. Hiras bebeu primeiro. Ela não hesitou. Beijou a mão da rainha, deitou-se ao pé do sofá e, em poucos instantes, sua respiração diminuiu. Ela adormeceu. Um sono tranquilo e profundo do qual não acordaria. Então, Cleópatra ergueu a taça. A vitória que se parece com a derrota. Ela sussurrou. Ela bebeu. Ela não convulsionou. Ela não gritou. O veneno era uma obra-prima de sua química. Ela simplesmente deitou-se nos almofadões dourados, arrumando suas vestes para que ficasse na pose de uma estátua. Cruzou as mãos sobre o peito, segurando o cajado e o flagelo do faraó. O quarto estava em silêncio, exceto pelo zumbido de uma única mosca perto da cesta de figos. Os olhos da rainha ficaram pesados. A tensão deixou seu rosto, suavizando as linhas de preocupação e dor, deixando apenas a máscara serena da divindade. Seu peito subia e descia, mais lento, mais lento. Isto foi bem feito? Charmian sussurrou, a voz embargada. Os lábios de Cleópatra moveram-se uma última vez, sem som, antes que a luz desaparecesse de seus olhos para sempre. Charmian, a última que restava, pegou a taça. Bebeu as borras. Mas ela não se deitou.
Ela ficou na cabeceira do sofá, balançando enquanto a droga tomava conta de seus membros. Ela olhou para Tion Rainha. O diadema havia escorregado ligeiramente para a esquerda durante o último suspiro. Com as mãos trêmulas, lutando contra a escuridão que se aproximava, Charmian estendeu a mão. Ela ajustou a cobra dourada. Ela endireitou a fita branca. Alisou uma mecha de cabelo perdida. Perfeito! Charmian sussurrou. Então, as pesadas botas martelaram a porta. Abram! Mensagem de César! A porta se abriu com um estrondo. A madeira lascou. Os guardas entraram correndo, espadas em punho, esperando uma luta. Pararam mortos. Eles viram o sofá dourado. Eles viram as duas mulheres mortas. Eles viram Charmian balançando em pé, segurando a coroa da rainha. O que vocês fizeram? O guarda-Tito rugiu, avançando. Foi bem feito, mulher? Charmian olhou para ele, os olhos embaçados, mas a cabeça erguida. Extremamente bem, ela ofegou, a voz ecoando no silêncio repentino. E adequado para uma descendente de tantos reis. Ela desabou. O quarto explodiu em caos. Soldados gritavam, derrubando mesas, procurando por um pulso que não existia. Próculo entrou correndo, o rosto pálido com a percepção de seu fracasso. A cobra! Alguém gritou. Encontrem a cobra! Eles começaram a cortar a cesta de figos, revirando os móveis, caçando um monstro que não existia. Na confusão, no turbilhão de homens gritando e armaduras tilintando, ninguém olhou para as sombras perto da porta. Agarrei a caixa de cedro. Dei uma última olhada na minha rainha, brilhando como o sol em sua cama dourada, intocável, imensurável, livre. Eu me virei e corri. Os corredores do palácio ptolemaico eram um labirinto de pânico. Atrás de mim, os gritos dos guardas romanos ecoavam nas paredes de mármore, uma cacofonia de confusão e raiva. Mortas! Estão todas mortas! Chamem o médico! Bloqueiem as saídas! Mas eles procuravam soldados. Eles procuravam assassinos. Eles não procuravam uma menina pequena em uma túnica cinza grosseira, agarrando uma caixa de cedro ao peito como se contivesse as cinzas de um deus. Eu corri. Meus pés descalços não faziam barulho na pedra fria. Eu conhecia esses corredores melhor do que os romanos jamais conheceriam. Eu conhecia as passagens dos servos, as estreitas frestas de espaço entre as grandes câmaras onde os escravos se moviam como sangue nas veias de uma besta gigante. Escorreguei pelas portas da cozinha, passando pelos cozinheiros assustados que ainda discutiam sobre o banquete intocado. Saí para o calor ofuscante da tarde no pátio, mantendo a cabeça baixa, misturando-me ao movimento frenético da equipe do palácio. A rainha! Alguém gritou de uma varanda acima. A rainha caiu! O grito reverberou pelos jardins do palácio como uma onda de choque. Servos largaram suas cargas. Guardas abandonaram seus postos para correrem em direção à ala real. No centro da tempestade, encontrei o olho, o momento de distração absoluta que Cleópatra me prometera. Cheguei ao portão de serviço. O guarda ali, um jovem auxiliar cujo rosto estava pálido com os rumores que já se espalhavam, mal me olhou. Ande, menina. Ele gaguejou, os olhos fixos nas janelas do palácio. Vá para casa, acabou. Não acabou, pensei, meus dedos cravando na madeira da caixa. Está apenas começando. Corri até que o cheiro de jasmim e cedro fosse substituído pelo fedor de alcatrão, salmoura e peixe podre. O grande porto de Alexandria se estendia diante de mim, uma floresta de mastros e velas. O Stella Maris estava atracado na extremidade do cais mercante, um modesto navio comercial fenício que cheirava de especiarias e madeira molhada. Encontrei o capitão discutindo com um mestre de doca. Capitão Barca era um homem esculpido em madeira de teca, com pele curtida pelo sol e barba trançada com contas de prata. Ele olhou para mim, para o anel de sinete que eu enfiei em sua palma calejada, e seus olhos se arregalaram. Ele não fez perguntas. Não pediu o ouro que geralmente era exigido para a passagem.
Ele olhou para o anel, o selo real dos Ptolomeus, e depois olhou de volta para o palácio, onde uma bandeira negra estava sendo lentamente erguida. Desça. Barca grunhiu, sua voz rouca como pedras moendo. Navegamos com a maré, e a maré é agora. Enquanto o navio se afastava do cais, escondi-me atrás de uma pilha de ânforas no convés. Observei o farol de faros, aquela maravilha do mundo, capturar a última luz do sol poente. Alexandria, a cidade do conhecimento, a cidade da luz, diminuía. Não chorei. Havia deixado minhas lágrimas no quarto com os figos. Agora, eu tinha um trabalho a fazer. Navegamos para o sul, depois para o leste, perseguindo o horizonte. Notícias viajam mais lentamente que navios, mas elas viajam. Nos portos onde atracávamos, Jope, Tiro e eventualmente os distantes portos do Mar Vermelho, eu ouvia as histórias. Eram contadas por marinheiros em tavernas, por mercadores nos mercados, distorcidas pela distância, mas carregando o cerne da verdade. Ouvi falar da fúria de Otaviano. Diziam que, ao entrar no quarto e ver seu prêmio arrebatado pela morte, ele não lamentou. Atirou uma cadeira pela câmara. Chamou os psilos, encantadores de serpentes que podiam sugar veneno de feridas, mas era tarde demais. A rainha estava fria. Ouvi falar do triunfo em Roma. Aconteceu meses depois. Eu já estava segura morando em uma pequena aldeia na costa da África, muito além do alcance dos cobradores de impostos romanos. Mas um viajante de Roma trouxe a história. Foi um grande desfile, disse o viajante, limpando a espuma dos lábios. Ouro, prata, prisioneiros acorrentados. As crianças estavam lá, os gêmeos, andando calmamente. Mas a multidão estava esperando por ela. E eu perguntei, servindo-lhe mais vinho, minha mão firme. Ela não estava lá, claro. O homem riu. Então Otaviano construiu uma boneca, uma enorme estátua de cera da rainha, deitada em uma cama, com uma cobra mecânica presa ao braço dela. Ele desfilou um fantoche pelas ruas. O viajante riu, mas seus olhos não estavam alegres. Mas você sabe, o povo não aplaudiu. Eles ficaram olhando. Não havia glória em derrotar uma boneca de cera. Otaviano parecia tolo. Ele queria mostrar que conquistou um monstro, mas apenas mostrou que tinha medo de um fantasma. Eu sorri então. Um sorriso pequeno e secreto. A cobra, pensei. Ele ainda está contando a história da cobra. Ele precisa do monstro, porque não pode admitir que foi derrotado por um grampo de cabelo e pela vontade de uma mulher. Toquei a caixa de cedro, escondida sob as tábuas do chão da minha cabana. A estátua era uma mentira. A verdade dormia sob meus pés. 50 anos é muito tempo. É tempo suficiente para um império surgir, para um rosto enrugar, para o cabelo ficar da cor da espuma do mar. Agora sou uma mulher velha. Minhas costas estão curvadas, e minhas mãos, antes firmes o suficiente para misturar venenos, agora tremem quando sirvo chá. Vivemos em uma casa de pedra branca, com vista para um mar turquesa, longe do Egito, em uma terra onde as legiões de Roma são apenas um rumor para assustar crianças. Vovó? A voz pertence a Lídia, minha neta. Ela tem 14 anos, a mesma idade que eu tinha quando me escondi no túmulo. Ela tem os olhos escuros do pai, mas seu espírito é todo fogo. Ela sentou-se no tapete, apontando para a prateleira onde a caixa de cedro havia repousado por meio século. Eu nunca a havia aberto em sua presença. O que tem dentro? Ela perguntou. É um tesouro? É ouro das rainhas perdidas? Eu olhei para ela. O sol estava se pondo, pintando a água em tons de roxo e dourado, assim como havia feito naquele último dia no palácio. Traga-a aqui, criança, eu disse. Lídia trouxe a caixa. A madrepérola incrustada estava amarelada pelo tempo, a madeira lisa ao meu toque.
As pessoas dizem que você era uma escrava. Lídia disse suavemente. Dizem que você fugiu com joias roubadas. As pessoas dizem muitas coisas, respondi. A história é escrita pelos homens que vencem batalhas, Lídia. Mas a verdade muitas vezes está escondida no silêncio das mulheres. Abri a tampa. O cheiro de cedro e papiro velho exalou, um fantasma do passado. Não havia ouro dentro, nem esmeraldas, nem rubis. Lídia parecia desapontada. É só... papel? Enfiei a mão e puxei os pergaminhos. O papiro estava quebradiço, mas a tinta ainda era preta. A caligrafia era afiada, angular, desafiadora. Os diários de Cleópatra Filopátor, o registro das medidas, as transcrições das ameaças, o relato detalhado do cerco psicológico, e debaixo dos pergaminhos, um pequeno e simples anel. O sinete de Cesarião. Isto, eu disse desenrolando o primeiro pergaminho, é uma arma mais poderosa que qualquer espada que Otaviano já carregou. Esta é a história que ele tentou queimar. Comecei a ler para ela. Eu li não sobre uma sedutora que tomava banho de leite, mas sobre uma estudiosa que falava 9 línguas. Eu li não sobre uma bruxa que comandava cobras, mas sobre uma mãe que negociou com a própria vida para comprar alguns dias a mais de fôlego para seu filho. Eu li sobre os arquitetos com suas fitas métricas e o final feliz que Otaviano tentou vender ao mundo. Lídia escutou, os olhos arregalados. A decepção desapareceu, substituída por um espanto crescente. Mas vovó, ela sussurrou quando terminei. Ela morreu. Os romanos venceram. Eles tomaram o Egito. Eles mataram o filho dela. Como isso é uma vitória? Olhei para o mar. As estrelas estavam aparecendo, as mesmas estrelas que haviam velado o mausoléu. Eles tomaram o reino dela, sim? Eu disse, acariciando a fória no cabelo da menina. Eles tomaram a vida dela. Mas ouça-me atentamente, Lídia. Poder não é apenas sobre quem governa o mundo. Poder é sobre quem possui sua alma. Bati no pergaminho. Otaviano queria quebrá-la. Ele queria exibi-la como uma coisa quebrada, um animal de estimação na coleira, para provar que Roma podia domar qualquer coisa. Ele passou 10 dias tentando roubar sua dignidade. Mas no final, ele teve que construir uma boneca de cera porque a mulher real se recusou a interpretar seu papel. Entreguei o anel a Lídia. Ela o segurou reverentemente. Ela escolheu como perdeu, eu disse, minha voz forte apesar da minha idade. E nessa escolha, ela negou a ele a única coisa que ele realmente queria, sua submissão. Lídia fechou a mão em volta do anel. Ela era corajosa. Ela era livre, eu corrigi. Recostei-me na cadeira. O fardo que eu carregara por 50 anos parecia mais leve. A verdade não era mais só minha, havia sido transmitida. Ela viveria. Otaviano estava morto agora. O Império Romano era vasto, mas já começava a apodrecer por dentro, corroído pela própria ganância. Mas aqui, nesta varanda tranquila, o espírito do último faraó estava vivo. Rojan Kwop Jivwon Kwok Giet Chet de Shak, eu sussurrei na língua da minha juventude. Nhung Kong Baogyokuop Juok Suluachonkoi Kung Kuabaai. Fechei os olhos, ouvindo o som das ondas. Vi o quarto dourado novamente. Vi o sol na água. Vi Charmian ajustando a coroa. E pela primeira vez na vida, não vi a tragédia. Vi o triunfo. Eu sorri, e a brisa do mar levou a história para longe, para o mundo, onde nenhuma jaula poderia jamais prendê-la. A história de Helene e Cleópatra nos ensina uma verdade profunda que podemos aplicar às nossas próprias vidas. Nem sempre podemos controlar as tempestades que rugem ao nosso redor. Podemos enfrentar perdas, injustiças ou situações onde nos sentimos completamente impotentes. Mas há uma coisa que nenhuma pessoa e nenhuma circunstância jamais pode tirar de você: o seu poder de escolher como você responde.
A verdadeira dignidade não nos é dada pelos outros. É algo que construímos dentro de nós mesmos. Mesmo quando as paredes estão se fechando, você ainda segura a caneta para escrever o seu próprio final. Se esta história tocou seu coração e você acredita que a verdade merece ser lembrada, por favor, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que precise ouvi-la. Sua interação ajuda essas vozes esquecidas a se elevarem acima do silêncio da história. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder uma jornada ao passado. Oro para que, quaisquer que sejam as batalhas que você esteja enfrentando hoje, Deus lhe conceda a força inabalável para permanecer firme. Que você encontre a coragem de manter a cabeça erguida quando o mundo tentar derrubá-lo e que você sempre possua a sabedoria para saber que seu valor é definido por sua própria alma, não pelos julgamentos dos outros. Se você recebe esta força e acredita em sua própria resiliência, escreva Amém nos comentários abaixo.